Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, quero dizer que é uma honra, uma alegria, uma satisfação estar aqui fazendo esse vídeo para vocês, para compartilhar a palavra de Deus, compartilhar a experiência daquilo que Deus tem me dado. Eu estou fazendo essa semana 40 anos de convertido, gente, e 35 anos de ministério. Que coisa, tô velho, né? Já cabelos brancos. Mas o tema de hoje é um tema que eu posso compartilhar com vocês com bastante propriedade, porque eu já experimentei momentos na minha vida em que Deus não falou comigo. E, obviamente, já conheci muita gente que orou a Deus e não obteve resposta. Então, o tema de hoje é um tema que vai falar com todo mundo, porque tem a ver com isso, né? Porque Deus não ouve as minhas orações. Eu queria começar lendo para vocês Tiago capítulo 4, versículo 3, que diz o seguinte: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Gente, se Deus fosse ouvir toda a oração que a gente quer, Ele ia acabar criando filhos monstruosos. Você já pensou? Você já viu aquele tipo de pai que tudo que o filho pede, ele dá? Gente, o pai tem que saber o que dar e o que não dar, o que dizer sim e o que dizer não. E Deus, quando a gente pede alguma coisa para Ele, Ele pode dizer sim, pode dizer não e pode dizer espera. Se aquilo que você está pedindo, né, não é contra a vontade de Deus, tudo bem você pedir. Aí ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ele pode dizer espera. Agora, se você está pedindo algo que vai ser mal para você, não é? Ele não pode dizer sim. Então, por exemplo, se você é uma criança e chega para o teu pai e fala: pai, posso fumar maconha? Se ele falar sim, ele simplesmente vai estar te induzindo ao erro. Se ele te falar não, ele vai estar protegendo você de um erro, não é? Ou então uma criança que quer comer muito chocolate e não quer comer comida natural e saudável. A mãe não pode só botar na mesa doces. Eu tenho um netinho, o Enzo, que ele tá numa fase de ruim de boca, mas se você oferecer um doce, um bolo, qualquer coisa para ele, ele come e substitui tranquilamente por uma refeição normal, né? Muito boa. Então, a primeira razão que a gente vê aqui de Deus dizer não para as nossas orações, e quando a gente está falando aqui não ouve as nossas orações, é óbvio que Ele ouve, Ele não atende, tá, as orações às vezes. Por quê? Porque como o Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, a primeira razão é essa, é simples assim. Você pediu direito, Ele vai dizer sim. Se você pediu algo que é para o seu mal, por Ele ser um pai amoroso e conhecer todas as coisas, Ele vai dizer não. E ele diz, para esbanjardes em vossos prazeres. Então aqui é literalmente, a palavra prazeres aqui é edônes. É a palavra que gerou, né, o nome dos edonitas. Quem eram os edonitas? Eram as pessoas que viviam segundo os seus prazeres, valia tudo, né? Pessoas que viviam praticamente para o prazer. Agora, se você viver para o prazer, você vai morrer. Não é? Se você ficar usando drogas porque te dá prazer, você vai morrer. Se você ficar comendo que nem um doido porque te dá prazer, você vai morrer. Vai ficar uma pessoa muito obesa, vai ter uma série de enfermidades, diabetes, hipertensão. Ou seja, a gente não pode viver só por aquilo que está nos dando prazer. E muitas vezes Deus vai dizer mal, porque a nossa oração não é adequada. A nossa oração vai ser uma oração de, ó Deus, faz o que eu quero, não é? É aquela pessoa, né, que está doida para acabar com o seu casamento por causa de um prazer que vai passar. Então, quando deu uma pessoa, eu lembro uma vez uma mulher veio falar para mim assim no gabinete, né? Pastor, você pode orar por mim? Eu falei, claro, minha irmã, o que você quer que eu ore? Não, eu queria que você orasse para a pessoa com quem eu estou acabar com o casamento dele. A mulher dele não deixa ele largar, ele não larga dela, e eu queria que ele não gosta dela, eu queria que ele largasse dela e viesse para mim. Eu falei, você me desculpe, mas eu não vou pedir isso.
Porque isso daí está contra a vontade de Deus. Eu não vou pedir, eu vou pedir ao contrário. Eu vou pedir para você cair em si e procurar uma pessoa que não seja comprometida. Ela levantou, foi embora, nunca mais voltou para a igreja. Paciência. Não adiantava nada eu orar, porque Deus não ia ouvir a oração dela, né? Então, a primeira razão que Deus não ouve ou não responde é porque a gente está pedindo errado. Então, toda vez que você for pedir a Deus algo, veja se aquilo tem aprovação da palavra. Veja se aquilo não é contrário à vontade de Deus, tá bom? Porque Deus não vai dizer sim quando você está pedindo algo que é contra a vontade dele ou que é para o seu mal. O segundo motivo por que Deus não ouve oração está ali no Salmo 66, versículo 18, que diz assim: se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. O que o salmista está dizendo é que existe no coração do homem vaidade. E vaidade é aquilo que é vazio, aquilo que não tem substância, aquilo que não tem estrutura em cima da verdade. Muita gente pede coisas que são boas até, não tem nada demais de você pedir sucesso, não tem nada demais de você, querer progredir na vida, não tem nada demais de você pedir a prosperidade de Deus. Mas por que você está querendo aquilo? Aquilo é para que você faça o bem, aquilo é para que você possa trazer o melhor para a tua família, não é isso? Aquilo é algo que você pode usar para a glória de Deus, para o reino de Deus? Parabéns, você pode pedir. Deus tem prazer em te abençoar. A Bíblia diz que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Toda sorte de bênçãos, isso quer dizer que Deus te abençoou com bênçãos espirituais, com bênçãos materiais que ainda estão no mundo do espírito, né, no mundo espiritual, mas que você pode trazer pela fé para o mundo físico. Desde que aquilo não seja um pedido por conta de uma vaidade. Olha, eu quero mostrar o carro novo que eu tenho, eu quero mostrar, a minha casa que é mais bonita que a do meu irmão, eu quero mostrar que eu ganho mais do que ele, ou eu quero mostrar que eu tenho mais seguidores do que ele. Gente, vaidade é uma coisa que o ser humano tem que lutar a vida inteira. E quando a gente luta, a gente tem que avaliar o coração. Porque se no nosso coração você está querendo algo de Deus simplesmente por causa de motivos de vaidade, esquece. Ainda que o que você está pedindo seja totalmente lícito, Deus vai dizer não. Então veja, há uma diferença do primeiro motivo do segundo, porque o primeiro é tudo errado, né? Você já está pedindo para, vamos aproveitar, para deitar e rolar no pecado. O segundo não, o segundo você pode estar pedindo algo que é lícito, que é válido, mas a razão, o motivo está errado, que é vaidade no coração. E se existe no teu coração vaidade, não adianta pedir porque Deus não vai dar. É muito importante você refletir sobre isso, porque como é que você vence isso? Se arrependendo, dando nome para o pecado. Senhor, eu quero te pedir perdão, Pai, porque eu pedi isso e, na verdade, isso era para vaidade, é para me mostrar, é para que eu pudesse, de alguma maneira, sobressair. E aí Deus, que é misericordioso, vai te perdoar e pode responder sim para você, tá bom? O terceiro motivo que Deus pode dizer não, ou pode não ouvir a sua oração, né? E o não ouvir, às vezes, é ficar simplesmente em silêncio. Às vezes ele vai simplesmente fechar a porta, vai trancar a porta, né? Está lá em Isaías 59, 2. A Bíblia diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, por que Deus não responde? Porque você está pecando, porque você está vivendo em pecado. E olha, gente, às vezes, Deus ele é paciente, ele é longânimo e ele demora para julgar. E a pessoa, enquanto está vivendo naquele tempo de pecado, que está nem aí, né? As coisas estão acontecendo, está tudo bem, né? Está prosperando, o cara fala, pô, estou com tudo. Eu posso viver em pecado que Deus está me abençoando de qualquer jeito.
Mas olha, cuidado. A palavra de Deus diz que Deus é longânimo, mas ele não julgará o culpado por inocente. O fato de Deus estar demorando para disciplinar a tua vida não significa que ele não o fará. Então, quando o Espírito Santo começa a falar no teu coração, se arrependa. Peça perdão para Deus. Por quê? Porque os seus pecados fazem separação entre você e Deus. E os pecados encobrem o seu rosto para que ele não vos ouça. Então, como é que a gente vence isso? Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 9, faça isso, querido, que o arrependimento traz de volta o favor de Deus. O quarto motivo para Deus não ouvir a nossa oração está lá em João capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. A primeira parte eu poderia usar até o versículo para falar do argumento anterior. Mas aqui eu quero falar da segunda parte do versículo para dizer uma quarta razão, né? Ele diz assim: se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E a contrapartida disso é que se alguém não teme a Deus e não pratica a sua vontade, a este ele não atende. Então aqui fica muito claro pelo apóstolo João, quando ele está dizendo, gente, que Deus adora, Deus ama atender a oração de quem anda na sua vontade. Jesus falou certa vez: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus também disse: aquele que está, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E ele diz: e vocês darão muitos frutos, e tudo quanto perdirdes, eu vos atenderei. Então aqui tem um segredo maravilhoso: andar na vontade de Deus todos os dias. A gente anda na vontade de Deus quando a gente lê a sua palavra e a gente obedece a sua palavra. Porque não tem outro jeito, gente. A Bíblia é a palavra de Deus. Você pode não concordar, mas é a palavra de Deus. Então é melhor você... pastor, mas eu não sinto. Obedece. Faz sem sentir. Jesus mesmo contou uma parábola e disse assim: escuta, um pai teve 2 filhos. E ele chegou e deu uma ordem para o primeiro filho, ele disse que sim, mas não fez. Para o segundo filho, ele deu a mesma ordem, ele disse não, mas fez. Ele perguntou: quem é que agradou ao pai? E todo mundo entendeu que era aquele que fez. Então, não basta ter a intenção de fazer, você tem que fazer. E a obediência a Deus é assim, gente. Às vezes você tem que obedecer sem vontade, sem compreender, sem concordar. Vai obedecendo. E aí ele se agrada de você. E quando ele se agrada de você, a Bíblia está dizendo que ele te atende. Tá? Então, primeiro motivo é porque a pessoa está afim só de pedir coisas que vão ser para o hedonismo dela, né? Para o prazer dela. O segundo motivo é o indivíduo que simplesmente tem vaidade no coração e ele quer aquela coisa, mesmo que ela seja lícita, mas para se mostrar, né? O terceiro motivo para Deus não ouvir a oração é porque o indivíduo está em pecado e as iniquidades fazem separação entre ele e Deus tem o seu corpo, o seu rosto coberto. O quarto motivo para você não ter a sua oração respondida é por não obedecer e tampouco não atender à voz de Deus. Por último lugar, gente, está lá em Malaquias capítulo 1, 7 a 9. Isso não quer dizer que são as únicas razões. Eu estou aqui dando 5 razões para que você tenha tempo de refletir sobre elas. Aqui, Deus está falando assim, está falando com o povo, com os sacerdotes, né? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Gente, o livro de Malaquias inteiro
é Deus abrindo o coração para o povo e dizendo assim, olha, acabou a chuva, não tem mais colheita, os animais estão magros, não tem mais nem trigo e nem cereal para oferecer para Deus e nem animais para oferecer no templo. Por que eu estou fazendo assim com vocês? Porque vocês dão honra para o seu pai, vocês dão honra para o governador, mas para mim vocês não dão. E Deus fala, vocês estão oferecendo sobre o meu altar pão imundo, oferecendo o que sofre, né? E ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Literalmente, gente, os sacerdotes pegavam um animal, quando iam oferecer, sabe o que eles faziam? Eles ofereciam um animal doente e ficavam com o animal bom para eles mesmos, para vender, para ganhar dinheiro. E dava para Deus o que sobra. Quando ia oferecer os cereais, as ofertas de manjares, eles não davam a fruta de primeira linha. Eles davam aquela fruta machucada, que estava meio podre. Afinal de contas, para que Deus precisa disso? Ele não precisa. E eles diziam, a mesa do Senhor é desprezível. Quer dizer, isso não tem importância. Vamos ficar com a melhor parte para nós. E Deus está dizendo assim, quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-te ao teu governador, e acaso terá ele agrado em ti, te será favorável? Quando você for pedir alguma coisa para o governador, vai dar um presente qualquer para ele? Diz o Senhor dos Exércitos, agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Uau, Deus está dizendo assim, olha, quando você me traz uma oferta qualquer, uma oferta que sobra, quando você me traz uma oferta desprezível, quando você considera aquilo que vai me dar como desprezível, você acha que eu vou aceitar a você? E o interessante é que Deus não está dizendo que ele vai rejeitar a oferta, ele está dizendo que ele vai rejeitar a pessoa. Por quê? Porque a pessoa só busca Deus para que ele a abençoe, mas ele é incapaz de dar o melhor para Deus. E aqui eu quero dizer isso para você. Quando você não dá honra para Deus em primeiro lugar, quando você não dá o primeiro lugar para Deus e dá o último lugar, ele não vai aceitar a tua vida. Não é só oferta, não. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, ele rejeitou a Caim também. E quando ele aceitou a oferta de Abel, ele aceitou a Abel também. Então, gente, olha para dentro de você. Qual é o lugar nas prioridades da tua vida que Deus tem? Ele é o último lugar? Eu quero te dizer que Deus não aceita nem um segundo lugar. Ou ele é o Senhor da tua vida, ou ele é aquele a quem você adora e reconhece que tudo vem dele, ou então as janelas dos céus vão ser fechadas. E aí, nesse mesmo Malaquias, ele diz, orai a mim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e provai-me, vede se eu não abrirei as janelas dos céus e vos trarei uma bênção sem medida. Por vossa causa, eu repreenderei o devorador. Eu não vou nem entrar aqui na questão do dízimo, tá? Não é o momento próprio aqui. Eu estou falando aqui do seu coração, do que você tem no seu coração quanto a Deus. Qual é o lugar que ele ocupa na tua vida? Aqui a quinta razão, o quinto motivo, porque Deus não recebe a nossa vida, é porque nós não damos a ele a honra que lhe é devida. Ele é Deus e nós somos criaturas. Ele é o Criador e nós somos criaturas. Ele é o nosso Salvador e nós somos pecadores. Então, quando você se aproximar a Deus, se aproxime da maneira correta, humilhado na sua presença, humilde na sua presença. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Qual é a área da minha vida que eu não estou te dando a honra devida ao teu nome? Porque assim, quando você fizer isso, o Espírito Santo vai falar com você, querido. E Deus vai atender a sua oração, vai abrir os braços e vai receber de volta
Você se lembra da comparação do filho pródigo, daquele filho que ficou a vida inteira em casa? Aquele cara, aquele camarada, ele pecou tanto quanto o outro que foi embora e afrontou a Deus, mas pelo menos o outro, sabe, quando caiu em si, ele voltou ao Pai e disse: Deus, eu não mereço nada. Eu nem vou pedir para o Senhor que o Senhor me restitua a posição de filho. Eu servo, eu já estou em melhor situação do que sem o Senhor. Aí o pai o recebe de braços abertos, troca suas vestes, a sua sandália, coloca o anel no dedo e ainda manda matar o novilho cevado, que fala de Jesus. Então é assim que nós temos que chegar na presença de Deus. Humildes, reconhecendo que tudo que temos vem dele. E nada do que somos é na nossa própria qualidade. Então, quando você chega assim para Deus, ele recebe. Agora, o outro filho, quando ouviu o barulho, né, da festa, chegou a perguntar, ele estava fora, chegou e falou: escuta, o que está havendo aí? Ah, teu pai, teu irmão chegou e agora ele está dando uma festa. Ele ficou indignado, não quis entrar. Ele falou: pai, eu a vida inteira estive aqui te servindo e o Senhor nunca me deu um cabritinho para eu me alegrar com os meus amigos. E Deus disse assim: filho, tudo era teu. Você podia pegar quando você queria. E agora você não pode se alegrar comigo, porque eu estou feliz com o meu filho que voltou? Então, eu fico pensando como tem muitos crentes fariseus, sabe, que acreditam que são santos, que acreditam que merecem alguma coisa, e por isso não tem nada de Deus. E aí fica com inveja de um pecador que se arrepende, de um pecador que recebe a graça. Meu querido, eu quero dizer para você, Deus quer te dar todas as coisas. Jesus disse: eu vim para que tenham vida em abundância. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce lá do alto do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Agora, quando chegar diante de Deus, chegue com o coração correto. Chegue humilde. Chegue e diga: Senhor, eu não mereço, mas o Senhor é bom. Eu preciso isso, Senhor. Se isso que eu estou te pedindo não é da tua vontade, pode dizer não, mas me explique, eu quero entender. E Deus vai fazer a você e vai te dar muito além do que você pede ou pensa. A Bíblia diz que Deus tem preparado, que nem ouvidos viram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração do homem, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se aproxime de Deus, querendo fazer a sua vontade e dando a Ele a glória devida ao seu nome. Malaquias está falando de oferta, e a palavra oferta no hebraico é korban. Korban vem da mesma raiz de karov, que é próximo. Então, a oferta que você dá para Deus de coração é um instrumento de aproximação de Deus. E quando você se aproxima de Deus assim, com o coração correto, Ele vai atender a sua oração. Aquilo que Ele não puder dar, Ele vai te explicar por quê. Mas vai te mostrar o que Ele pode dar, que é milhões de vezes melhor do que aquele pedido que você tinha e que não é para a glória dEle e tampouco para o seu bem. Tá bom, gente? Então, somando tudo isso, vamos estar buscando a Deus, avaliando o nosso coração, porque Deus quer te abençoar muito, a você, ao seu casamento, à sua família, aos seus filhos, aos seus negócios, mas dê a Ele o primeiro lugar. Faça dele o seu Deus e o seu Senhor. E a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Gente querida, essa é uma palavra profunda, né? Eu tenho certeza que abençoa o teu coração. Mas eu quero pedir também que você compartilhe, para que mais gente possa ser abençoada por ela. Tá bom? Um beijo grande no teu coração. Te amo, em nome de Jesus.